Olá, gente! Bem, hoje a gente tá aqui com uma questão, né, meio polêmica, que é ego e testosterona, né? Como funciona a mente masculina. Aqui eu não tô definindo gêneros, mas se vocês perceberem, é uma questão fisiológica, né? O ego e a testosterona. Tudo bem que ego é uma instância mais psíquica, né, defendida pelo próprio Freud como existem três instâncias: o id, o ego e o superego. Aqui centrado na questão do ego, mas quais são as outras, né? O id, como o princípio do prazer, que são as questões instintivas. O ego é o princípio da realidade, que faz com que as pessoas sejam ligadas para as questões mais factuais. E o superego, que é, na verdade, o grande moralista da história que coloca ali questões das morais, das ações, e esse ego, na verdade, ele media tanto a moralidade quanto as questões instintivas do princípio de prazer. O ego, ele tá ali centrado no tete a tete, no dia a dia. Esse superego, às vezes, é o chacoteador moral de alguma questão. E esse id é aquilo que a gente quer tá sempre na fase oceânica, que é sempre estar ali no princípio mediado pelo prazer. Quando eu coloco ego e testosterona, eu quero dizer que o quê? A mente masculina, ela tá muito mais no princípio da realidade, porque ela tem uma quantidade maior de testosterona. Isso não significa que mulheres, pessoas que têm outras configurações hormonais, não tenha ego, né? Isso não tem nada a ver, vamos desmistificar. E como eu já vi aí na internet pessoas falando que quando a pessoa tá com a testosterona alta, ela fica burra e coisa e tal. Nós vamos desmistificar isso aqui, não tem nada a ver também, tá? Inclusive, a questão da testosterona, que é um hormônio, né, masculino, mas que as mulheres também têm, certo? Em quantidade menor, mas também tem. É um hormônio, na verdade, que ajuda a regular, inclusive, o lado mais cognitivo, a memória, e faz com que as pessoas aumente a produção de hormônios sexuais e uma certa aptidão. A gente brinca até aqui no lado mais científico, que é o hormônio que faz a pessoa sair da procrastinação para a praxis. É um hormônio que ele dá uma certa agressividade necessária para que a pessoa faça alguma coisa. Quando ela tá, exatamente quando uma pessoa tá num processo mais de morosidade, uma pessoa tá numa certa passividade, tá num processo mais de patos ou patós, às vezes esse processo hormonal que está relacionado a essa testosterona faz com que esse ego, esse comportamento que está relacionado ao princípio de realidade tenha algum tipo de alteração. Então, quando eu coloco aqui esse trocadilho nessa brincadeira, né? A mente masculina é ego e testosterona, no sentido de que ela não é só isso, porque a mente masculina do macho pode ter outras condições. E dependendo dessas outras condições neuroquímicas, ela pode apresentar aqui pra gente um outro formato de ego. Muitas pessoas usam erradamente esse termo ego e testosterona meio que para falar que o homem tem o ego lá em cima, no sentido da questão egóica, mas não no sentido da questão de instância psíquica, porque a instância psíquica ego, ela condiz ao quê? Ao princípio da realidade. Quando a gente fala sobre isso, então, na verdade, estamos dizendo que a mente masculina está muito mais pautada na realidade, está muito mais pautada nesse contato com o real, com o concreto. Aí sim, a gente poderia estar até falando da questão do ego. Mas o dito popular, que é esse dado aqui na internet, é muito assim, usando a palavra como se fosse uma coisa pejorativa. O homem é ego
E testosterona quer dizer que o homem tem o ego lá em cima, né, egóico, e tem testosterona lá em cima, quer dizer que é tipo, é um tarado que pensa só naquilo ou que tá centrado só nas suas questões egóicas. E muito pelo contrário, esse vídeo aqui vai desmistificar e vai trazer vocês para um conteúdo mais sério psicanalítico, que tá dizendo exatamente qual é a função e não colocando essa questão preconceituosa de que a mente masculina é ego e testosterona. A mente masculina, ela realmente, os machos, né, vamos colocar assim, o XY, ele tem muito mais testosterona, mas aqui não é para ser visto como uma questão de gênero, tá? Eu tô colocando como uma questão de funcionamento psíquico, de fisiologia neurológica, para vocês poderem entender como, às vezes, até uma pessoa que tem um corpo feminino, mas que tem uma mente masculina, que tem muito mais testosterona, e que o ego dessa pessoa, o princípio da realidade, quando eu falo ego, eu falo princípio da realidade, né, que são as instâncias que Freud colocou lá, id, princípio do prazer, instintos, né, impulsos que me conduzem a um prazer, ego, princípio da realidade, que me coloca na realidade factual, para ser medida de uma maneira que você consiga perceber o que está acontecendo no mundo e, na verdade, que te coloca naquela realidade mais concreta. E o superego, que é aquele, vamos colocar assim, que é aquele capetinha e anjinho que ficam lá medindo as questões morais das nossas ações. O ego, né, na verdade, ele faz esse equilíbrio, né, entre o princípio da realidade e o superego. Mas se eu tenho um superego aqui, que é um superego, vamos colocar assim, muito severo, devido a N fatores, inclusive de neuroses, eu vou ter um superego que vai tentar se impor nesse ego, nesse princípio da realidade, de uma maneira muito mais dura. E aí é onde a gente entra aqui com os traços, né? Para a gente poder pensar essa questão mesmo do homem ser, vamos colocar assim, a mente masculina do homem ser muito mais movido pela testosterona e o ego. A mente de todo mundo é movido pelos hormônios e o ego, certo? Vamos desmistificar isso para que a coisa não fique de uma maneira preconceituosa, dizendo que homem é ego e testosterona. Todo mundo, de alguma maneira, é ego e hormônios. Não importa se você é XX ou se você é XY. Se você for XX, você vai ter uma influência muito maior, por exemplo, da progesterona, do estradiol, entendeu? Do estrogênio e coisa e tal, inclusive da testosterona, porque a fêmea também tem. Se você tem a testosterona baixa, inclusive eu indico, se você tá ali com a libido baixa, você tá meio para baixo, meio procrastinador, sendo que você antes era uma pessoa ativa, eu até cito aqui, vai buscar a ajuda de um endocrinologista para ver se você, por exemplo, não tá com a sua testosterona baixa, deixando você ali numa inatividade e às vezes até engordando, viu, gente? Porque a testosterona tem um papel importantíssimo no processo de emagrecimento e, inclusive, na manutenção do nosso tesão. Óbvio que tem alguns efeitos colaterais, como por exemplo, você tá assim numa atividade tão grande que às vezes, se você já tem uma agressividade, não é que a testosterona produz agressividade, tá? Ela até dá uma, vamos colocar assim, uma coisa muito mais impulsiva, né? O cara fica muito mais impulsivo. Mas se você já tem dentro de si vamos colocar assim, seu etserará muito mais aguçado, né? Seu mau instinto, é óbvio que quando você coloca uma testosterona, os seus maus instintos podem ficar muito mais aflorados e você fica muito mais agressivo. Então, isso tem muito mais a ver com a sua personalidade interna, com as suas questões instintivas, que quando você tem ali um hormônio, tipo a testosterona, você pode aguçar.
Agora, se você é uma pessoa sussa, se você é uma pessoa assim, que, tipo, se trabalha, inclusive faz terapia, caso você seja uma pessoa agressiva e que você trabalhe isso na terapia, quando você faz uma reposição hormonal, que você tá ali realmente com uma testosterona baixa e começa a regular, primeiro que tu vai emagrecer, segundo que tu vai aumentar ali seu nível de tesão, vai aumentar ali seu apetite sexual. E terceiro, se tu é um XY, você vai regular questões hormonais que às vezes, por exemplo, um sequestro do estradiol e um sequestro, por exemplo, de um organismo mais estrogenado, vai te centrar em outras questões que às vezes faz com que você se perceba comportamentalmente diferente. E quando você regula a testosterona, tu primeiro vai regular suas questões hormonais que tem a ver com o seu XY, entendeu? E mesmo quando você é XX, você também, se tiver assim, cabisbaixa, sem tesão, essas coisas, regula e faz com que você tenha até uma potência de ação, numa praxis, né? Muito maior e se centraliza muito mais nas suas questões que às vezes você estava ali no empurrando com a barriga. Então a testosterona, ela realmente ela tem um papel bem interessante para regular tanto o nosso humor, entendeu? Porque às vezes você tá com uma baixa testosterona, você também não tá muito bem humorado, não. Mas se tiver demais, pode ficar agressivo. Então tudo depende da dosagem, são vários exames que tem que ser feito com o endocrinologista. E ali você vai realmente colocar ali seus pingos nos is quanto às questões hormonais, porque isso realmente, gente, afeta na questão do comportamento. Diferente do que as pessoas falam, né, que quando alta testosterona, o cara fica burro. Não, muito pelo contrário. Quando o cara tem pouca testosterona, ele tem mais estradiol. E se ele tiver mais estradiol, por exemplo, ele está muito mais emocional, ele vai ficar muito mais emotivo em questões, por exemplo, que ele seria prático. E aí você, às vezes, não faz nem negócio com uma pessoa dessa, porque ela não está centrada no comportamento mais relacionado à sua própria fisiologia. Não sei se vocês conseguem entender. A fisiologia do XY ele tem uma necessidade de estar ali regulado quanto às questões hormonais. E, por exemplo, o processo de você ter mais de 50 anos, ou mesmo que você tenha menos e você sente que você tá com cabisbaixo, você tá meio procrastinador, você tá meio sem tesão, você tá meio sem vontade, inclusive, de fazer esportes, de andar de bicicleta, jogar tênis, nadar, fazer coisas que você já fazia e que de repente você tá com um barrigão ali que cresceu e que você meio que aqui no coronavírus, você tá tipo na quarentena meio que já entregou a chuteira. Perceba, porque às vezes aquilo que você come pode estrogenar o seu organismo, a ponto dessa estrogenação do organismo causar em ti uma baixa de testosterona, seja lá qual for o seu gênero, XY, XX, entendeu? E isso automaticamente alterar no seu tipo de comportamento e como você percebe as coisas que estão acontecendo com você ou mesmo acontecendo dentro do seu psicológico. Então aqui vale essa ressalva, né? E vale essa desmistificação. Todos somos ego de alguma maneira, porque somos divididos em 3 instâncias: id, princípio do prazer, ego, princípio da realidade, e superego, né, que é o nosso chicoteador moralista e que coloca ali nossas questões de ação, que às vezes acaba sendo nosso grande sacerdote em questões que o nosso, vamos colocar assim, ego, às vezes tenta dar uma afrouxada e uma liberada no id. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala coisas que classificam de uma maneira generalizada uma atitude que na verdade tem a ver com todos os tipos de gêneros, tanto o XX quanto o XY. Entendeu? Então todos somos egos e de alguma maneira a testosterona faz efeito no nosso corpo de uma maneira muito importante, tanto dando inclusive a testosterona, gente, ela dá, quando você tem uma testosterona ali regular, você tem sempre uma cutis bonita, pode ter umas espinhas ou outra, mas seu nível de tesão, seu nível de
eros, né, de contato com aquilo que é pulsão de vida, é muito maior. Quando você está realmente centrado nas suas questões hormonais de equilíbrio, você vai ser uma pessoa que vai ter uma disposição para esporte, uma disposição para sexo, uma disposição para a vida, vai ter uma memória melhor. E se você está percebendo que essas coisas estão meio bagunçadas, eu garanto que vale a pena dar uma passeada, por exemplo, no endocrinologista para ver se você não está com os hormônios meio bagunçado. Antes até de fazer uma terapia. Porque os hormônios, de alguma maneira, pode te conduzir à terapia e você pode fazer uma terapia de muitos anos. Aqui eu estou desvendando um peixe, mas pelo menos falando uma verdade que é importante, inclusive, para você conseguir fazer uma boa terapia. Quando você, por exemplo, tá com esses hormônios todos bagunçados, às vezes você tá num processo endógeno de depressão. Às vezes você tá, tipo, numa falta de atividade, de uma procrastinação que tem muito mais a ver com a sua fisiologia, tem muito mais a ver com a sua psicossomática, entendeu? E quando você faz esse equilíbrio, você vai até para um processo de terapia com um resultado muito melhor, prognóstico de que a sua terapia vai para frente, vai dar certo. Entendeu? Então, até nisso é importante a gente ter essa ressalva de observação. Agora, aqui para o nosso vídeo, né, quando eu falo de ego e testosterona e como funciona a mente masculina, eu não estou só falando da mente masculina do XY, estou falando da mente masculina. Pode até ter uma mulher aqui XX que ela tem uma quantidade tão grande de testosterona, porque no meio intrauterino, quando ela foi desenvolvida, essa mãe, por exemplo, tinha altos níveis de testosterona e isso lhe conferiu, né, um desenvolvimento neurocerebral com maior nível de testosterona. Então, essa mulher que é XX e que tem ali uma quantidade grande de testosterona, às vezes tem um clitóris grande, às vezes tem uma mente muito mais espacial, né? Tá muito mais ligada nas questões que realmente a testosterona faz com que a pessoa fique ligada, que é diferente de colocar essas coisas assim, a pessoa fica boa com testosterona. Muito pelo contrário, a testosterona, ela dá uma centralização, ela dá uma memória, ela dá um direcionamento de um funcionamento cerebral muito mais da ordem matemática, da ordem muito mais racional, entendeu? E menos emocional. Quando a pessoa tem bastante testosterona, ela acaba sendo uma pessoa mais racional. É óbvio que todo mundo precisa ter um pouquinho de testosterona, mesmo que você tenha uma mente X, Y. E às vezes você pode ter o contrário, você tem uma mente X, Y, que é um homem, e foi desenvolvido no meio intrauterino que tinha muito mais estrogênio, muito mais estradiol e progesterona numa alta quantidade. E tu, por exemplo, desenvolveu um cérebro, um sistema nervoso central voltado muito mais para um meio mais estrogenado. E aí onde você tem essa baixa testosterona, às vezes tem até um hipotálamo menor, que está relacionado ao mesmo tamanho do hipotálamo da mulher, ou mesmo hipotálamo de trans, essas coisas, que se você fizer uma tomografia, você vai acabar vendo que existe uma grande diferença, né? Quando a pessoa está dentro de um desenvolvimento intrauterino que tem muito mais quantidade de testosterona, você vai ter aqui realmente o hipotálamo que tá lá do tamanho de uma cereja, como eu já falei em outros vídeos, grande, e o outro vai ser menor. Isso vai conferir, sim, uma quantidade hormonal diferente, e essa quantidade hormonal diferente vai dar toda uma conotação diferenciada quanto às questões comportamentais. E aí, a gente trazendo aqui a questão do traço, a gente vai saber, por exemplo, diferenciar como, né, funciona a mente masculina do traço de caráter. A gente vai começar aqui no primeiro vídeo com o traço de caráter esquizoide, né? Só para relembrar, o traço de caráter esquizoide são aquelas pessoas cujo corpo lembra, né, um ET, que é um cabeção, né? A relação céfalo-caudal, ela é desproporcional. Eu tenho um crânio maior em relação ao meu tórax, né, e ao meu corpo, né? Então, eu tenho um cabeção e super magro. Lembra aquele salsicha do Scooby-Doo? E lembra
realmente um ET. São aquelas pessoas do cabeção e corpo magro, inteiramente magro, que se diferencia, por exemplo, do oral da falta. São aquelas pessoas magras, mas que não tem um cabeção. A pessoa é magra em tudo e tem a cabeça proporcional, né? A relação cefalocaudal proporcional e até simétrica. No caso de um esquizoide, a gente sempre observa essa correlação corporal, de que eu tenho um cérebro, eu tenho um cabeção maior, né? Vamos colocar a relação cefalocaudal é realmente parecida com o de um ET, um cabeção maior do que o tronco e os membros, ok? Voltando aqui, só para você saber. Essa pessoa ela vai ter toda uma questão comportamental, ela vai ter toda uma coisa voltada muito para uma coisa do isolamento, muito mais voltada para a questão de estar ali muito mais centrada nas questões mais mentais, porque a gente sabe, porque foi desenvolvido no meio intrauterino, com uma senso-percepção de um útero, que não era um útero favorável no sentido de ser prazeroso. Então, toda a concentração da mielinização foi se dando para o sistema nervoso central e esse corpo ficou muito mais menos desenvolvido e o cabeção ficou muito mais desenvolvido, entendeu? Essa é a conotação do esquizoide. Aí você vai observar nesse cabeção, nessa face, que existe ali um olhar meio de peixe morto, né? Às vezes uma exoftalmia, que é aquele olho mais esbugalhado, e a pessoa, mas mesmo assim tem aquele olhar, que é um olhar meio embaçado, que não te olha para dentro, é um olhar mesmo de peixe morto, e você já vai observando, né? Só esse formato anatômico corporal já diz que está no processo de esquizoidia. Ok? Aí o próprio comportamento já vai, você já sabe, você olhou aquele corpo, você já sabe, aquela pessoa não gosta muito de toque, são aquelas pessoas que elas não gostam muito de falar, elas gostam de viver, exceto assim, se for uma fala que está relacionado à imaginação, a coisa mais da intelectualidade, são pessoas que estão muito mais voltadas para um processo muito mais mental, e elas se isolam nessas questões. E dependendo de como você tem um manejo em relação a uma pessoa que tem uma esquizoidia, ela vai te responder de um jeito X. Ou ela vai tender, na verdade, a guardar aquilo, porque são pessoas extremamente tímidas, muitas são extremamente tímidas, que tem que trabalhar na terapia esse processo mesmo de extroversão, né, e introversão. E dentro disso você vai observar que são aquelas pessoas que são altamente criativas, são pessoas da criação, são pessoas que conseguem ter alto processo de imaginação, mas ao mesmo tempo elas estão mais isoladas, elas estão mais querendo ficar na delas. E quando você se relaciona, por exemplo, com uma pessoa nesse perfil, e você não tem nada de esquizoidia, por exemplo, você vai achar muito esquisito, por exemplo, o fato da pessoa não gostar muito do contato físico e que ela só gosta do contato físico, por exemplo, quando realmente a testosterona tá bem alta, no sentido de que está existindo aqui um processo de erotização. E no processo de erotização, ocorre realmente um afrouxamento dessa resistência. E esse afrouxamento da resistência vai fazer com que você consiga, por exemplo, ter uma relação sexual, copular com essa pessoa tranquilamente. Depois, né, do objeto atingido, orgástico, essa pessoa ela vai tender a ficar mais na dela. E para pessoas que são de outros traços mais gritantes, que não tem nada de esquizoidia, acaba não entendendo e acaba achando a pessoa meio fria. E essa pessoa não é nada fria. Por quê? Ela, desde o processo de desenvolvimento intrauterino, ela tem uma relação com o corpo, você pode ver, desenvolveu mais o crânio, se você tá dentro de um processo mais mental com essa pessoa, você vai se dar super bem. Mas se você tá cobrando uma coisa que é muito de um processo mais corporal, como por exemplo um oral, que cobra muito essa coisa do toque, de pegar na pele, de estar ali no tete a tete, de estar ali beijando, de estar ali conversando, é completamente diferente, né? Porque um esquizoide, ele tem uma necessidade
fisiológica, óbvia, de você copular, de ter relações, mas depois ele entende que aquilo já foi cumprido e que, na verdade, ele vai para o processo de racionalização, ele fica muito mais no mental, na caverna, vamos colocar assim, de Platão dele, dentro do mundo dele, na verdade, e quando a pessoa aceita que o mundo dele, ele tá muito mais se relacionando com o mental, e se você conseguir se relacionar, se você tiver alguma esquizoidia, você vai entender, mas se você não tiver e quiser se relacionar com uma pessoa desse traço, você tem que entender que ela vai estar muito mais voltada para um processo de imaginação, não é que ela não gosta de ti, e não é que ela não gosta das relações com as pessoas, que ela, por exemplo, é um misântropo, ou que ela é uma pessoa antissocial, que tem ali alguma questão com isso, muito pelo contrário, a gente tem que saber respeitar, entender e não ter preconceitos quando você já tem ali aquele corpo à mostra dizendo para você, olha só como é importante a anamnese anatômica corporal, porque esse corpo já está ali se mostrando para você que ele é um corpo que ele não tem, ele tem uma, na verdade é um corpo que tem uma mente que vai cobrar de você um certo distanciamento, que vai cobrar de você uma certa compreensão de que a emoção dele tá muito mais no mental, tá muito mais na imaginação. Não que ele não tenha sentimento, que ele não gosta de ti, que ele não te ama. Os esquizoides também amam, mas ele ama do jeito, na imaginação deles, a partir daquilo que eles consideram, inclusive, neurologicamente importante, desde dentro até do processo de desenvolvimento dele, que eles já começaram no processo de defesa, né, de um corpo que não aceita a sensopercepções uterina, e ele vai se desenvolvendo. Você vê que é uma criança que vai começando já desde pequenininho, não gosta muito de contato, mama, depois deixa ali do lado, não quer muito contato, que é diferente dos outros bebês que tem muito mais oralidade, que é uma necessidade intrínseca de contato. Óbvio que se a gente conseguir um equilíbrio, né? Se você tem outros traços, está se relacionando com alguém assim, o legal é você criar uma ponte de equilíbrio, onde, justamente por ele ser uma pessoa mais mental, você através, olha só, utiliza a própria condição mental dele para que ele entenda sua condição mental e a diferenciação de ambos. Quando você, por exemplo, num processo de diálogo mais intelectual, você pontua que a mente dele funciona assim, que a sua funciona assado, e que de repente vocês, através daqui, você indica os vídeos para ele assistir, para ele fazer esses processos de neuroidentificação, e dentro desses processos de identificação, né, o sentido que ele vai dando ou que vocês vão dando para essas questões vão ficando muito mais claros. E aí o processo de realmente de se relacionar um com o outro fica muito mais leve, porque a mente de um esquizoide funciona dessa maneira. É interferido aqui, vamos colocar assim, sofre um processo de interferência, sofre um processo de interferência também das questões, quando a gente pensa das instâncias psíquicas, que onde esse cara tá no princípio da realidade, né, do ego dele. Ele tá muito mais voltado aqui, quando a gente pensa na questão do ego e testosterona, ele tá muito mais voltado aqui para um princípio, vamos colocar assim, de a realidade dele. No caso do esquizoide, está muito mais no id. E ele está buscando o prazer dele muito mais mental. Às vezes, esse traço aqui sofre muito quando a gente precisa colocar ele na realidade. Quando a gente precisa colocar ele, ó, tipo, a realidade cobra de ti que tu esteja mais aqui. Se ele tem muito mais desse traço, ele já não tem uma praxis de ação testosterônica, vamos colocar assim, de membros inferiores. Entendeu? Então, já lhe falta, não é que falta testosterona nele, entendeu? Mas lhe falta perna. Quando a gente fala com perna para fazer as coisas, quanto mais perna você tem, mais testosterona da praxis você tem. Logo, quando você vê assim um rígido e um masoquista com muita ação, você vê que essa ação está muito mais relacionada à testosterona, está muito mais relacionada que esse corpo teve um processo de mielinização que conferiu um processo de testosterona que faz com que aquela pessoa tenha aquela ação. E se um cara, por exemplo, tem uma mulher, tem um XX, mas como a gente está fazendo um vídeo aqui mais da mente masculina,
Se você vê que o cara, assim, é um cara super gênio, é um cara, assim, tem alta, tipo, realmente, é um Thomas Edison, entendeu? É um Oscar Wilde. Então, aí você vê que o cara tem muita imaginação, ele escreve, fala muito bem, só que na hora de vender, ele não consegue vender muito bem, porque o processo de praxis, às vezes, falta para esse perfil, porque às vezes ele tá viajando muito na maionese, ele tá muito tanto num prazer mental, gente. O gozo dele tá muito mais lá no cabeção. E às vezes, realmente, ele se relacionar com pessoas de traços diferentes, porque imagina dois esquizoides se relacionando. Eles dois vão ficar ali viajando na maionese, Spielberg, entendeu? Só que é um Spielberg que não vai conseguir vender o filme, não vai conseguir ter alguém que faça a ponte do ego, entendeu? Quando a gente fala de ego, no meu canal, quando se fala de ego, em canais realmente de psicanalistas sérios, quando a gente fala de ego, a gente está falando de uma instância, né, psíquica, que é o que coloca o cara no princípio da realidade, entendeu? Quando a gente fala de ego, a gente está falando aqui de um carinha que às vezes o princípio da realidade precisa ser mediado às vezes por outros traços. Graças a Deus, todos temos muitos traços misturados, mas às vezes grita mais nesse corpo um lado muito mais esquizoide, mais 50%, e a gente já sabe que o comprometimento com esse ego, que é o princípio da realidade, vai ser muito maior, porque ele vai estar muito mais voltado para um processo mental de id, né, princípio do prazer, impulsos, e muito mais voltado para o inconsciente, para o instinto, aqui, que precisa de alguém fazendo uma ponte para dar para essa genialidade desse esquizoide realmente esse ego que falta, esse princípio da realidade, fazer com que às vezes acorde nele um alter ego que vai fazer com que ele medie nessas questões para que não fique só vivendo de sonhos. Então, quando a gente pensa na mente masculina, né, que é ego e testosterona, a gente está pensando o quê? Mente masculina, não em gênero sexual, tá? Mas sim em mente. Numa mente que tem bastante níveis de testosterona e que aqui o ego, princípio da realidade, tá voltado aqui para um traço esquizoide, que é aquela pessoa que no processo de anamnese anatômico corporal tem um formato de uma relação cefalocaudal, o cérebro maior, cabeção maior em relação ao resto do corpo, que confere a característica do esquizoide. Então, aqui a gente pensa numa mente que precisa, e para você que está aí se relacionando com um esquizoide, você precisa entender que os processos deles é muito mais mental. E quando você entende que o processo é muito mais mental e você vai direto na mente, é meio que, né, gente, é um mecanismo de controle de massas. Quando você vai ali na mente daquela pessoa, já especificamente sabendo que ela funciona de uma determinada maneira, a fórmula secreta de você se dar bem numa relação tá feita aqui, porque você sabe que aquela pessoa funciona assim. E se você é completamente oposto, você sabe que você funciona assado. E dependendo de como tu funciona e como você tá se relacionando, se você se apaixonou por aquela outra pessoa, você vai saber exatamente que aquilo que a pessoa às vezes faz para com você não tem nada a ver diretamente com sua pessoa, exceto se você tiver muita oralidade e não conseguir enxergar a realidade. Então assista aqui meu canal 1000 vezes até você começar a entender que você funciona de um determinado jeito e que o esquizoide funciona de um outro jeito e que aquela pessoa não está te bloqueando ou não está te ignorando ou mesmo sendo uma pessoa, por exemplo, fria e calculista, no sentido de que às vezes ela tá muito racionalizando, terminou o sexo, não teve contato, não significa que ela não gosta de você, mas significa que ela gosta dela e que ela tá respeitando, né, o ego dela, no sentido aqui, a realidade. Quando eu falo de ego, tá, gente? Toda vez que vocês escutarem uma palavra falado ego nesse sentido, tô falando ela tá respeitando o princípio da realidade dela. O princípio da realidade dela tá dentro dessa configuração. E dentro dessa configuração, ela vai te responder de uma determinada maneira, tá bom?
Próximo vídeo aqui com vocês será sobre como funciona, né, o ego e a testosterona da mente masculina do oral, tá bom? Continue aí, gente. Deixa seu like se fez algum sentido. Também compartilha com seus amigos. Ajude o canal a crescer para eu continuar trazendo vídeos aqui para vocês gratuitamente.